que é muito importante, muito bom para quem trabalha com ele, é o quanto que ele deixa você desejar. Ele permite que o seu desejo aflore, aconteça, e contuda a gente sempre. Então isso é muito importante. Não impõe o conhecimento dele, nem a vontade dele, e faz com que você caminhe, sabe, que são necessários. Reflita sobre o que ele diz. Eu sou mais impulsiva, reflita sobre o que ele diz. Com o tempo necessário, sempre concorde no final. Trabalho nosso. Eu acho que a tarefa, uma das tarefas mais árduas. O Lacan vai dizer sobre esse texto de Freud, além do livro dele sobre a ética, ele vai dizer que esse texto é um texto que Freud faz uma síntese de toda a sua obra e vai discorrer sobre a condição de tragédia humana. E ele vai dizer que esse texto é o texto do mal-estar do homem no mundo. E essa frase, mal-estar do homem no mundo, me fez trazer essa questão do mal-estar do homem na organização, do mal-estar do homem na empresa. E eu tive como objetivo, e o meu trabalho se transformou depois da qualificação, então, eu ganhei um outro corpo, depois da organização de 2016, eu posso dizer que o que eu havia caminhado até a época da qualificação, eu não joguei tudo fora, mas eu aproveitei até um pouco do que eu aproveitei, porque eu realmente, assim, utilizei para chegar às conclusões que eu cheguei. Agora, então, foi muito pouco tempo de muito estudo, saberes diversos e complexos, desde Marx, filosofia, Kant, Aristóteles, enfim, saberes que eu era muito pouco conhecedora e eu pude passar, por dizer assim, podia mais muito rápido. Mas eu queria que fosse consistente. E eu busquei, então, analisar o mal-estar da organização da lei da psicanálise, Freud e Lacan, para tentar responder grande encontro. Se você acredita que você não consegue, enfim, ter um fechamento da minha carreira na área de recursos humanos. Eu acabaria, vamos dizer isso, que eu terminaria com chave de ouro. E o melhor da área que não me casava. Eu consegui, com o meu trabalho, entender que a psicanálise traz e vai me responder é que as soluções não têm. E que isso não é uma incapacidade, uma impossibilidade, não, que é possível fazer isso. Né? Primeiro capítulo eu vou trabalhar a questão da ciência, a psicanálise na contramão da ciência, para evidenciar que a psicologia organizacional ela tenta responder a esse imperativo científico de se tornar ciência, de se tornar válida, de poder responder, de poder trazer essas soluções, uma vez que a empresa trabalha nos moldes da ciência. Né? Toda empresa trabalha moldada com o que se espera do ponto de vista científico. Rigor, verdade, racionalidade. E a psicanálise vem na contramão disso, principalmente da ciência positivista. Então, no meu primeiro capítulo, eu passei por esses saberes para concluir que a psicanálise vai dizer o seguinte: o que a ciência tenta responder é impossível, é o real. Então, não há como a ciência dar conta de responder ao que ela se pretende. Nenhum saber sobre o humano, que é a proposta da psicologia comportamental, onde se baseia a organizacional, que na verdade nas empresas a gente trabalha com RH, com o modelo de gestão de competências, que é o que predomina hoje. Claro que na minha dissertação eu trouxe os outros modelos, desde metade do século XX, mas para chegar ao modelo de gestão de competências, para evidenciar que a empresa trabalha com comportamento. Que a empresa trabalha com comportamento, isso é o que ela enxerga, é o que ela quer trabalhar, é o que ela privilegia. E nesse sentido, todas as soluções propostas são soluções de desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de comportamento. Então as pessoas participam de trabalhos de treinamentos presenciais, com competências comportamentais, desenvolvimento de competências comportamentais, trabalho em equipe, liderança, como se fosse possível ter uma resposta e ter um perfil ideal para esse tipo de comportamento, para esse tipo de habilidade. E eu falo que a psicanálise vai dizer que não. E, no entanto, o que é importante a gente destacar aqui nesse sentido, que quando eu digo que a psicanálise está contra esse ideal cientificista, Freud, no entanto,
aspirou que a psicanálise fosse considerada uma ciência, mas uma ciência como uma disciplina que segue o rigor científico no sentido de clareza, até porque se isso não fosse possível, se Freud não tivesse seguido o rigor científico no desenvolvimento da teoria da prática que ele desenvolveu, a gente não teria acesso a ele. A gente não teria acesso a psicanálise. Portanto, o próprio Lacan vai dizer, a psicanálise não se constitui como uma ciência, mas ela é proveniente da ciência, do rigor científico que Freud seguiu. E nós todos aqui, né? A partir do momento que é importante, que é relevante, a clareza dos conceitos que são abordados, a consistência do trabalho que está sendo desenvolvido por todos nós. Eu, então, passo para o segundo capítulo para trabalhar a questão do mal-estar na empresa, a questão do mal-estar no lar, o mal-estar do humano, do homem no mundo e da empresa. Né? Freud tratou a questão do mal-estar no homem no mundo, como disse Lacan, e para Freud a cultura é única, né? Não desmembra, não vai ter que desmembrar a cultura aqui, a cultura da empresa, mas eu quis trazer esses conceitos para dentro da organização. E aí eu dividi em 3 tópicos. O primeiro tópico foi a questão do mal-estar, para explicar basicamente a questão da agressividade que Freud coloca no mal-estar na cultura, no seu texto, que a agressividade é inerente ao humano, que o ódio é primário e que o amor é reversão, que o sujeito não é bonzinho, pacato, cidadão, como ele coloca, como todas as pessoas gostariam de acreditar, e que, para que seja possível que essa agressividade não seja externalizada, é necessário renunciar a essa função. Então ele vai tratar a função de morte na sua fase agressiva, na sua fase destrutiva, e o trago é uma hostilidade muito, muito predominante, as pessoas sofrendo em função desse laço, em função de agressividades tidas como gratuitas, em função da luta pelo poder, e eu trago a questão do mal-estar, focando a agressividade, para evidenciar que não há treinamento que vá estancar a agressividade, é diferente que foi um conceito assim, ímpar, na minha opinião, um dos mais importantes do meu trabalho, porque o que a gente vê na realidade em todas as empresas, e é interessante que as empresas acham que isso acontece, isso é uma cultura nossa, isso acontece aqui, não acontece em outros lugares, agora que eu sei agora. Que, para que o amor prevaleça no grupo, o ódio precisa ser externalizado. Para fora de todo sentimento ambivalente. Então, amor e ódio, caminham juntos, opção de vida, opção de morte, é importante. E, para que isso explique os pequenos feudos da empresa. Por que as áreas vivem verdadeiras guerrilhas internas? Por que as áreas não conversam entre si? E aí a empresa cria uma competência chamada visão sistêmica, que é para forçar com que as áreas trabalhem em conjunto, para que o trabalho em equipe funcione. Mas, na verdade, o que a gente sabe, que o que incide é o narcisismo das pequenas. É o amor prevalecendo nas equipes, isso quando, porque eu tenho uma experiência, isso quando aquele líder, o chefe, aí a gente vai psicologia das massas e análise do eu, quando existe a certeza de amor igualitário nos membros. Porque quando não existe essa certeza, existem pequenos feudos dentro da própria área. Os amados e os rejeitados pela liderança. Então não há trabalho comportamental que venha responder e que venha atender a essa demanda da organização. É necessário ter uma escuta diferenciada, tentar identificar nessa escuta. E aí que vem a grande transformação do meu trabalho. E não mais pensar em prover as soluções comportamentais propostas pela psicologia organizacional que não atendem e que frustram e fazem você ir embora. Né? Faz o profissional que trabalha em prol da saúde do trabalhador é que está doente. Angustiado, sofrendo, sofrido. Né? Por não conseguir atender, dar conta dessa demanda. E aí, eu termino o segundo capítulo com a questão da transferência, do líder, do liderar em relação ao líder, predominantemente,
lideranças, e obviamente que essa liderança acontece, ela acontece em qualquer ninguém. A proposta de uma intervenção na psicanálise não é uma proposta clínica. Eu não me pretendo fazer análise clínica na empresa, a proposta da psicanálise não é essa. O Freud foi um crítico da cultura e, como Freud, a gente pode fazer uma crítica, a gente pode fazer uma análise, como eu fiz, das questões provenientes, mas não análise, né? Não analisar ninguém dentro da empresa, essa não é a proposta. Mas evidenciei, então, no meu trabalho, a questão da transferência, e existe uma questão muito importante, que nas avaliações de desenvolvimento, a área de RH tenta criar ferramentas e instrumentos para anular a subjetividade presente, para que o líder não proteja um liderado específico. Mas o que a gente percebe que não acontece. O líder ele continua privilegiando as pessoas a quem ele prefere, a quem ele protege. E é o fenômeno da transferência que vai explicar essas identificações, esses protecionismos que acontecem. E foi mais um ganho, foi mais uma análise que facilitou muito o meu trabalho. E no terceiro momento, e aí foi uma fala da professora Denise na participação, ela falou assim, seu divisor de águas é ética da psicanálise. E trabalhar segundo a orientação ética da psicanálise é exatamente isso. É respeitar esse impossível, respeitar essa impossibilidade de conhecer, essa impossibilidade de saber. Quem me conhece, você que conhece, a primeira dimensão, que é tudo para mim. E eu vou concluir dizendo que Deus sabe, ele tem uma das melhores coisas para poder fazer. Foi um encontro muito bom, foi um aprendizado que eu nunca tive na minha vida. E eu me sinto realizada de ter participado num tempo que foi uma complexidade dos saberes e fico muito grata por ter pedido participar, nem que montando de você. A senhora Beth, que foi assim, fundamental para o meu trabalho. E enfim, poderia falar muito mais, mas eu gostei disso. E eu espero poder, com esse trabalho, construir essa análise construída, trazer uma referência que as pessoas que trabalham na área de RH que sofrem, desgastadas, que estão angustiadas, ainda tentando encontrar soluções. Não existe. Então, a psicanálise não vem, e aí eu não quero deixar de assim. A psicanálise coloca o saber da verdade. Não, a psicanálise é explicação. A psicanálise não vem responder todas as questões. E a psicanálise vem dizer o seguinte, não há solução. Então, eu não sei nem se esse discurso vai interessar a empresa. Uma empresa que quer, de fato, as soluções. Mas eu tenho certeza que esse trabalho é um trabalho diferenciado. Um trabalho que realmente pode agregar um valor que é tão esperado, tão necessário, principalmente para as pessoas que trabalham na rua. Obrigada.